Hallo, hallo, ihr Lieben. A gente vai o quê? Aprender alemão com um pouquinho de gramática. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a formação de substantivos a partir de verbos. Eita, nós, o que é isso? Bom, a gente tem verbos como, por exemplo, comer, beber, fazer, visitar, não é verdade? E a gente cria, então, substantivos a partir dos verbos. A gente cria, então, por exemplo, comer, comida, beber, bebida, cozinhar, cozinheiro, etc, né? Então, o que são substantivos? São simplesmente aquelas palavrinhas que dão nome às coisas. Os verbos são as ações, né? Comer, beber, fazer. E os substantivos dão nome às coisas. Cozinheiro, casa, batata, né? São coisas, podem ser sentimentos, né? Amor, etc. Sacou? Para que essa aula vai nos servir, né? Ela vai nos servir não para você ficar decorando essas regras que eu vou te passar, mas para você começar a entender o funcionamento da língua alemã. Veja como isso aqui é muito diferente, hein? Eu vou te dar um conjunto de regras? Eu vou. Eu quero que você decore esse conjunto de regras? Não, de maneira alguma. O meu objetivo aqui não é que você decore todas as regras que eu vou te passar, porque nem faz sentido. O objetivo aqui é que você entenda o funcionamento da língua alemã, as opções que o alemão tem para criar um substantivo a partir de um verbo, para que você comece a se abrir para a língua alemã e entender mais, né? Quando você vir, por exemplo, um substantivo, você fala, vem do verbo tal. Você vai conseguir fazer essa associação simplesmente por conhecer esse funcionamento. Essa é uma das coisas mais fantásticas quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira. Às vezes a gente vê uma lista de regras e a gente fica naquela preocupação de memorizar todas as regras, quando, na verdade, o objetivo maior, muitas vezes, das regras é elucidar, é esclarecer para você um funcionamento que vai te ajudar a pensar melhor na língua. Aqui, quando eu trago regras que você precisa decorar, eu aviso. Eu falo, essas regras são essenciais, decore, porque você vai precisar saber isso na ponta da língua para fazer outra coisa. Outras vezes eu trago regras só para você entender o funcionamento. Legal, né? Então, hoje nós vamos aprender alguns processos, algumas formas de criar substantivos a partir de verbos. Fechou? Então, vamos lá. Uma possibilidade para a gente criar substantivos, nomes de verbos, é tirar o EN do verbo. Como assim? Os verbos no infinitivo, ou seja, aqueles verbos não conjugados em alemão, tem sempre EN, né? O que é verbo no infinitivo e verbo não conjugado? Por exemplo, cozinhar. O AR do português indica isso, que ele não está conjugado. É eu cozinho, você cozinha, etc, né? Mas quando a gente tem cozinhar, é um verbo sem conjugação. Fazer, comer, beber, né? São verbos que não estão conjugados. Em alemão, isso é feito com EN no final. Então, kochen é o verbo cozinhar. Se eu tirar o EN do verbo kochen e colocar a letra maiúscula, tá? E colocar o artigo der, que é o artigo feminino, eu formo um substantivo. Der Koch. Der Koch, que significa o cozinheiro. E esse processo eu posso fazer com outras palavras. Por exemplo, besuchen. Besuchen é visitar. Se eu quiser falar visita, vou dizer der Besuch. Der Besuch, a visita. O gebrauchen, que é usar. Gebrauchen, que é usar. Não confundir, gente, com a palavra brauchen, sem o G, que significa precisar, tá? Gebrauchen é um verbo normal, significa usar. É um verbo bem comum, é sinônimo aí de outros verbos, né? Como benutzen, que também é usar. Verwenden, que também é usar. E aí a gente tem o gebrauchen, que é usar. E o uso de algo vai ser der Gebrauch. Percebam que eu fiz o quê? Coloquei o artigo der, tirei o EN. Outra opção é tirar o EN, igual a gente fez, e colocar um ER, tá? Então, eu tiro o EN do jeitinho que eu fiz e coloco um ER. Nesse caso, a gente vai ter um significado bem comum. Vai ser sempre o mesmo significado, que é a pessoa que faz aquela ação que o verbo indica. Por exemplo, backen é assar. Então, se eu tiro o EN e coloco o ER, vai ficar der Bäcker, que significa o padeiro, ou seja, o assador, quem assa, tá? Nesse caso aqui, inclusive, eu tenho um umlaut, né? A trema em cima do A, né? Isso daí, gente, pode acontecer, não tem regra, tá? É isso daí que a gente vai ter, né? Como possibilidade também. Outras palavras não vão usar trema. Por exemplo, richten, que é julgar. Richten, que é julgar. E se eu disser o julgador, quem que é o julgador? Gente, o juiz, na é verdade? Então, o juiz vai ser der Richter, o juiz, tá? Inclusive, eu falei a trema, né, gente? Em português é uma palavra masculina, o trema, tá? Ali em cima do Beca, o trema. Eu sempre faço isso, falo a trema, mas é o, palavra masculina. Vamos lá, então. Mais um exemplo. Spielen, que é jogar.
Spielen, que é jogar. Se eu tiro o EN e coloco o ER, vai ficar Spieler, que é quem? Quem joga, o jogador. Sempre masculino, der Spieler, o jogador. Uma coisa que também acontece, que é bem comum, tá, gente? É a gente tirar o EN do verbo e colocar um G na frente. E também a gente tem alguns substantivos. Por exemplo, a palavra schenken, que é presentear. Schenken. Se eu tirar o EN e colocar um G, vai ficar Geschenk. E Geschenk é presente. Das Geschenk. Essas palavras vão poder ser tanto masculinas quanto neutras, tá? Por exemplo, no caso de Geschenk é uma palavra neutra, das Geschenk. Vai depender do caso a caso. Dichten é escrever poesia, né? Dichten. Sim, eu tenho um verbo para escrever poesia. Dichten, tá? E aí, se eu disser das Gedicht, ou seja, tirei o EN, né, e coloquei um G na frente, das Gedicht, eu tenho o poema. Mais uma opção é o verbo riechen, que é cheirar. Riechen, cheirar. Se eu tirar o EN e colocar um G na frente, vai ficar Geruch. Ah, eu sei, mudou de ri para ru. Pode acontecer também. Como eu tô falando para vocês, isso aqui não são regras para vocês decorarem. São regras para vocês entenderem o funcionamento da língua alemã, tá? Então, masculino, der Geruch, o cheiro. Der Geruch. Aqui uma palavra masculina, tá? Um outro processo que é bem legal mesmo, é pegar o verbo do jeitinho que ele tá. Não vai mudar nada nele, só vai colocar a letra maiúscula nele e o artigo das, o artigo neutro. Então, eu pego o verbo. Essa aqui funciona para qualquer verbo, qualquer um, tá? Você vai colocar a letra maiúscula e colocar das. Então, por exemplo, lesen é ler. Se eu disser das lesen, coloquei o das e o L maiúsculo, eu tenho o ato de ler. A gente pode traduzir como a leitura? Pode. Mas a ideia aqui é o ato de ler, simples assim, tá? Schreiben, que é escrever. Das Schreiben é o ato de escrever, né? Ou seja, escrita. Sprechen, falar. Das Sprechen é o ato de falar, a fala. Outra opção interessante. Agora, 2 opções para palavras femininas, tá? Porque a gente já falou algumas formações de palavras masculinas, neutras. Agora vamos falar feminina. É só eu tirar o N do final, tá? Por exemplo, o verbo folgen. Folgen significa seguir, tá? Se eu tirar o N no final, vai ficar Folge. E vai ser uma palavra feminina, die Folge. Die Folge significa a sequência, ou a consequência de algo, né? A consequência de algo. E pode ser também o episódio. A gente usa isso para falar do episódio de uma série de televisão, por exemplo, vai ser die Folge. Reden. Reden é conversar, né? Se eu quiser falar do discurso, né? Ah, uma pessoa fez um discurso. Eu vou dizer die Rede. Die Rede. E waschen é lavar. Se eu tirar esse N e colocar artigo die Wäsche, atenção que aqui também ganho trema, tem trema ali em cima do A, die Wäsche, eu vou ter a roupa suja. Olha que legal. E por último, tá? Mas não menos importante, também mais uma formação de palavras femininas, quando a gente tira o EN do verbo e coloca o NG. Por exemplo, o verbo bestellen. Bestellen significa pedir, encomendar. Então, tirei o EN, coloquei o NG no final. E a palavra vai ser feminina. Então, vai ficar die Bestellung. Die Bestellung. É o pedido, a encomenda. Regieren é governar. Se eu tirar o EN e colocar o NG, die Regierung, o governo. Olha que legal. Besichtigen é visitar. Atenção que é diferente do besuchen, que a gente viu ali em cima também como visitar. Besichtigen é visitar no sentido turístico da coisa, de visitar algo com fins turísticos para ver né, os pontos turísticos numa cidade. Ou também pode ser para visitar um apartamento que você tá querendo olhar, né, de repente para alugar. Isso vai ser besichtigen. Ele tem esse significado bem específico, tá? É muito mais específico que o besuchen. Fechou? E o besichtigen, né? Você também vai tirar o EN, colocar o NG, vai ficar die Besichtigung e vai ser a visita. A visita também nesse sentido de visitar um apartamento que você quer alugar ou visitar uma cidade para ir aos pontos turísticos. Sacou? Gostou? É isso então, minha gente. Esse aí são as nossas palavrinhas novas aí relacionadas a como transformar um verbo em substantivo. Espero que você tenha gostado e é isso.
Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!